Graça e paz, eleitos e abençoados em Cristo Jesus, escolhidos antes da fundação do mundo, para reinar em vida por um só, que é Jesus Cristo, pelo qual receberam, não pouco, mas a abundância da graça e o dom da justiça. Sou o apóstolo Luiz Bastos, o apóstolo da graça de Deus revelada. E o meu telefone para contato e também WhatsApp é 021 Rio de Janeiro 971 428426. Esse telefone também WhatsApp para você falar com o apóstolo Luiz Bastos e receber ao vivo aí no seu estado, no seu país, as mensagens reveladas da graça de Deus, exclusivas aos eleitos de Deus. O outro telefone, que não é zap para contato, também 021 993 9605 38. Meu e-mail é apóstolo Luiz Bastos @bol.com.br e apóstolo 2009 @hotmail.com. Amém? Vamos continuar a 8ª mensagem exclusiva aos eleitos de Deus em Cristo Jesus, aos chamados a esta graça, libertos da lei, da escravidão da lei, do jugo da lei, libertos da denominação dos homens, da igreja onde o diabo tem poder, libertos dela para fazer parte da igreja livre, onde todo poder foi dado a Jesus, nos céus e na terra. 8ª mensagem exclusiva aos eleitos de Deus, com o tema: nesta graça abundeis. Amém? Nesta graça abundeis é o tema profético para a igreja eleita. É o tema profético para a igreja gloriosa, para a igreja corpo de Cristo, nós. Amém? Eleitos de Deus, pelo qual foram escolhidos a esta graça. Confiram o pedido do apóstolo desta graça revelada, Paulo, para que os irmãos da Macedônia, já que eles estavam abundando em tudo, também, principalmente, abundassem nesta graça, abundassem nesta revelação, abundassem nessa plenitude, abundassem nesta soberania, abundassem nesta graça, revelada como herança eterna, qualifica, diferencia os eleitos de Deus. Então Paulo, através de Tito, aquele que estava na Macedônia, enviado por ele, tinha sua confiança, Paulo pede para que eles, os macedônicos, e nós, os eleitos de Deus desse tempo, também, exclusivamente, sem demora, abundem nesta graça, pelo qual o apóstolo Paulo recebeu por revelação de Jesus Cristo, para os eleitos de Deus daquele tempo e de hoje, de todos os tempos, tivessem vida diferenciada em tudo, porque esta graça produz vida diferenciada em tudo. Se não há vida diferenciada, é apenas mais uma palavra boa que alguém entendeu, mas não como graça. Confiram esta graça em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. 2 Coríntios 8, 7. Revela o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Ora, assim como abundeis em tudo, em fé, em palavra, em ciência,
em todo zelo do vosso amor para convosco, vede que também nesta graça abundeis. Este foi pedido, o rogo, com instância, com desejo de crescimento da igreja da Macedônia, que estavam abundando em tudo e não podiam ficar despercebidos sobre esta graça. E Tito levou a eles através da revelação recebida pelo apóstolo Paulo. Eleito de Deus e carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Porque esta graça produz isso. Ela não produz religiosidade, mais uma palavra boa, mas continua-se a mesma coisa. Não, esta graça produz carta de Cristo, que os homens leem e conhecem, em todas as línguas, em todas as nações do mundo. Enquanto os homens não leem e conhecem as cartas de Cristo, ainda não é a graça. Por isso tem que se abundar nesta graça, para que o Espírito de Cristo escreva em nossos corações de carne, para que o Espírito do Deus vivo, escreva em nossos corações de carne esta graça. E para o Espírito de Cristo, o Espírito do Deus vivo escrever, ele tem que encontrar dentro de nós, já que esta graça é uma revelação, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração do homem, o Espírito do Deus vivo tem que encontrar dentro de nós esta graça abundante, para que ele escreva em nossos corações a carta de Cristo. E os homens leiam e conheçam onde trabalham os eleitos, onde moram os eleitos, onde estudam os eleitos, na parentada dos eleitos, onde chegaram os eleitos. Se não conhecem, não leem em nós, e não veem em nós as cartas de Cristo, esta palavra ainda não é graça. É vento de doutrina. Então, por que abundar nesta graça? Porque quanto mais graça, melhor. Faço essas duas perguntas. Porque esta graça revelada é a única palavra das Escrituras pela qual o homem de Deus, quanto ao seu natural, no que se refere à sua alma, pode agradar plenamente a Deus. É a única palavra das Escrituras que o homem de Deus, no que se refere ao seu natural, quanto à sua alma, pode agradar plenamente a Deus. Digo, sem esta graça, revelada na plenitude a Paulo, nas suas 14 cartas, sem esta graça, o homem de Deus não avança para frente para o alvo, no que se refere ao seu natural. Só nesta graça encontramos a palavra que faz avançar o homem de Deus, no que se refere à sua alma, o seu natural, para que possa agradar a Deus. Amém? Sem esta graça, a sua alma, a nossa alma, no que se refere ao homem de Deus, o seu natural, não agrada a Deus. Não satisfaz a Deus de forma nenhuma. Pois esta graça é tudo. Esta graça é tudo. Não há outra palavra que você possa preencher a sua sabedoria, inundar a sua sabedoria. Esta graça é tudo. Confiram esta graça em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 38, revelação do Espírito de Cristo. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá da fé.
se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, os eleitos de Deus, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Veja como é importante esta graça, como é importante viver plenamente da fé que revela esta graça, porque ela não deixa a sua alma deteriorar, ela não deixa você, como justo, ter uma alma que deteriora, piora, ela não deixa você, como justo, avançar para a perdição. Esta graça conserva a alma, deixa ela intacta para esta vida, até o dia que o Senhor chamar. Eleito de Deus, quando se fala sobre a alma, não está se falando do homem espiritual, mas do homem natural. Então, mesmo na sua essência e glória, mesmo nós, os eleitos, na sua essência e glória, sendo homem e mulheres espirituais, nós também temos o nosso natural, que refere à nossa alma. Então, quando se fala sobre a alma, está se falando do homem. Quando se fala sobre a alma, não está se falando do homem espiritual, mas do homem natural. E quando se fala de perdição, não está se falando do homem espiritual, mas do homem natural. O homem natural se perde com tantas coisas que vai acontecendo, quanto ao homem espiritual, não. Então, quando se fala de perdição, não está se falando do homem espiritual, mas do homem natural. Por isso, a revelação desta graça é a única palavra das Escrituras que nos condiciona no que diz respeito ao homem de Deus, falando da sua alma, do seu natural, a estar plenamente segundo a vontade de Deus. Pois esta graça é a palavra da fé para que os que creem conservem a alma, não deixe ela deteriorar, fracassar, recuar. Então, esta graça é a única palavra das Escrituras, palavra da fé para os que creem conservarem a alma, para não recuar, não andar para trás, para a perdição. Como é importante abundar nesta graça. Digo, com esta graça vivemos no que diz respeito ao homem de Deus, no seu natural, a sua alma, agradando a Deus plenamente, para que o Senhor Deus tenha prazer na alma do justo, como revela a graça de Deus em Hebreus 10:38. Se recuar, a alma do Senhor não tem prazer nesse justo. Por isso, nesta graça, abundeis. Nesta graça, abundeis. Amém? Não fique na superficialidade, superficial, mas abunde nesta graça. Eleito de Deus, esta graça faz que avancemos para não recuarmos para a perdição, no que diz respeito ao homem de Deus, falando do natural, da alma do justo. Da alma do justo.
Então, esta graça faz que avancemos muito nesta vida, de uma forma muito, muito diferenciada dos legalistas, da religiosidade, do ministério do pecado, que é a lei dos pecadores, não esta graça. Digo, viver pela fé como justo é viver esta graça. Viver pela fé como justo é viver esta graça. Pois todos aqueles que vivem esta graça vivem avançando, agradando a Deus, no que se refere ao seu natural, à sua alma. Todos, independentemente de serem líderes, pastores, pastoras, ministros, todos que vivem esta graça, no que se refere ao seu natural, vivem avançando, agradando a Deus, no que se refere ao seu natural, à sua alma. Digo aos eleitos de Deus, só nesta graça encontramos a revelação absoluta de Deus para o justo, no que se refere ao seu natural, à sua alma, viver da fé, para que não recue para a perdição. Por isto, nesta graça, abundeis. Amém? Vamos avançar? Eleito de Deus, no que se refere ao seu natural, à sua alma, já que nós temos também um homem natural, é o homem natural que trabalha, é o homem natural que compra, é o homem natural que vende, é o homem natural que passeia, é o homem natural que se decepciona ou não, é o homem natural e faz muitas coisas. E sem esta graça ele deteriora, porque não vive por fé, vive por vista. E ao viver por vista, a sua alma vai fraquejando, deteriorando, esvaziando, minguando, caminhando para aqueles que vivem fora, que não é corpo de Cristo, vai avançando para a perdição. A palavra avançar, ela tem esse significado: andar para frente. Diga com o apóstolo: avançar significa andar para frente, andar para frente, andar para frente. Digo, todos aqueles que recebem esta graça e nela abundam, segundo revela o Evangelho da graça de Deus, dado por revelação do Espírito de Cristo ao apóstolo Paulo, andam para frente, não recuam para a perdição, no que se refere à alma, o natural do justo. Pois creem para a conservação da alma. Sua alma não envelhece, ela está sempre conservada por esta graça. Para aqueles que recebem esta graça, creem nesta graça, abunda a nossa graça, não recuam um segundo, segundo revela esta graça, não recuam para a perdição. A sua alma é conservada, não envelhece, está sempre renovada. Aleluia! Glória a Deus! Oh, revelação extraordinária, dada à igreja eleita, liberta da lei, do pecado, livre para viver em Cristo, porque não se pode, de forma de viver em Cristo, no pecado. Em Cristo não tem pecadores, mas aqueles que são novas criaturas. Encontramos também o significado nesta revelação
de Hebreus 10:38, da palavra recuar. Recuar. Recuar é andar para trás. Digo, todos aqueles que não recebem esta graça e nela não abundam, não recebem esta graça e nela não abundam, segundo a revelação do Evangelho da Graça dado ao apóstolo Paulo por revelação de Jesus Cristo, são aqueles que recuam para a perdição. Perdição. Sem esta graça não se avança, mas recua. Sem abundar nela, sem receber esta graça, não se avança para uma vida salva, eternamente salva, mas recua-se para a perdição. Nós, os eleitos, não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós não somos. Se existe alguém que recua para a perdição, não são os eleitos de Deus. Porque os eleitos, nós, não recuamos para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Ouvimos a revelação da graça de Deus e avançamos para o que a graça de Deus revela na sua plenitude. Não ficamos parados, avançamos. Amém? Nessa revelação de Hebreus 10:38, encontramos a palavra perdição. Perdição. Perdição significa perda, naufrágio, ruína, desastre. Digo, sem esta graça, sem abundar nesta graça, ninguém agrada a Deus, ninguém. Mesmo crescendo em fé, em palavra, em ciência, no zelo do amor específico de um para com os outros, sem abundar nesta graça, já que ela é a palavra que veio para qualificar, diferenciar, produzir uma imagem única nos eleitos de Deus, a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esta graça foi revelada para que o Espírito de Deus possa transformar a todos numa mesma imagem, todos que estão com o rosto descoberto da lei. Então, onde há o Espírito de Deus, esta graça, o Espírito de Deus, por esta graça, tem liberdade de transformar a todos numa mesma imagem. Se não transforma, porque não há o Espírito de Deus. É uma mensagem natural, não do Espírito de Deus. Pois onde há esta graça, todos são transformados numa mesma imagem pelo Espírito de Deus. Por isso, todos vão se tornar uma só carta, carta de Cristo, lida e conhecida por todos os homens. Então, sem esta graça, ninguém agrada a Deus. Por isso, tantas coisas que se referem à perdição, bem patentes, entre muitos, no que se refere ao homem natural, à sua alma. Quantas coisas que se referem à perdição? Doenças mortais, pessoas depressivas, não é? Tem depressão, nervosas, no meio, coisas que se referem à perdição, intranquilas, medrosas. Por quê? Porque não chegou a revelação da graça de Deus. A alma desses, com certeza, está deteriorando, está em ruína, em fracasso, caminhando para a perdição. Está indo num naufrágio terrível, num desastre terrível. Quantas coisas, quantas pessoas doentes e doenças que chegam a um ponto que se torna um problema crônico. Quantas? Esta graça, ela produz saúde perfeita em todo o nosso ser, naqueles que abundaram nela. Então, nem tudo é graça, a verdadeira, a original. Esta graça conserva a alma,
para não adoecer, para não ficar enferma, mas sempre saudável, na vida que vive aqui na terra pela fé em Cristo Jesus. Confira esta graça para abundarmos. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Gálatas 5, 4. Graça de Deus. Palavra do Espírito de Cristo para os eleitos. Gálatas 5, 4 revela: separados, presta atenção, não estão em Cristo, separados, e muito separados. Separados estáis de Cristo, vós, os que justificais pela lei, da graça decaístes. Então, todos que se justificam pela lei, por obra da lei, sobem montes, jejuam, sacrifícios, pagam preço. Todos que justificam pela lei e não abundam nesta graça, estão separados de Cristo. Então existe um mover que até fala de Cristo, mas está separado de Cristo. Por que está separado? Muito separado de Cristo, não está em Cristo. Porque se justificam por obras da lei. Decaíram para uma posição inferior. Decaíram desta graça. Então a palavra é abundar nesta graça, para não decair, para não estar separado de Cristo, para que o homem de Deus, no que se refere ao seu natural, à sua alma, possa agradar a Deus e não viva no descrédito, decaído desta graça, separado de Deus. Continue conferindo esta graça para abundarmos. Para abundarmos em Filipenses 1, 28. Filipenses 1, 28. Revela assim a graça de Deus pelo Espírito de Cristo. Filipenses 1, 28. Em que nada estás atemorizado pelos adversários. Diga você, eleito de Deus, escolhido de Deus. Não fique atemorizado em nada pelos adversários, em nada que eles falam, suas acusações. Não fiquem. Em que nada estás atemorizado pelos adversários. O que para eles, os adversários da graça de Deus, o que para eles, os adversários da graça de Deus, é indício de perdição, tudo é perdição, tudo é perdição, tudo é perdição. Olha, isso é perdição. Isso não pode, isso é perdição. Isso não pode, isso é perdição. Não entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e provam que amam a Deus. Então, que para eles, os inimigos da graça de Deus, é indício de perdição, para vós é de salvação. E isto da parte de Deus. Não é de homem, não. É da parte de Deus. Então, para os inimigos da graça de Deus é indício de perdição, para vós, eleitos de Deus, é de salvação, e isso da parte de Deus. Amém? Dê glória a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Para aqueles que amam a Deus, nada está fora do controle de Deus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Não existe desgraça debaixo desta graça, porque está tudo no controle de Deus. E o homem não pode fazer nada fora da vontade de Deus, porque ele não tem arbítrio para fazer. Ele faz a vontade de Deus debaixo desta graça. Por isso que para eles é indício de perdição, para nós é de salvação. Isso que Deus está acontecendo na tua vida como eleito de Deus é indício de salvação de alguma forma na sua vida. Entenda isso. Por isso, nesta graça abundeis, para que você não recue pelas ameaças dos adversários da graça de Deus, para que a sua alma não recue, para o que diz respeito ao natural, você não recue, mas conserve a tua alma sempre nova e renovada.
Eleito de Deus, sem a fé, pelo qual vem na plenitude do conhecimento de Deus, por Cristo Jesus, revelada por esta graça, é impossível agradar a Deus. Pois esta graça é a palavra da fé, pelo qual revela a soberania de Deus na sua essência plena. Amém? Esta graça não revela um Deus mau, um Deus ruim. Ela revela a soberania de Deus na sua essência plena. Deus revela Deus no controle de tudo, cabeça de tudo, Senhor de tudo, cabeça dos homens, dos principados, potestades, governos, pessoas, igreja, sua igreja, a única, que é um corpo, não um lugar que as pessoas se reúnem. Ali é um lugar que as pessoas se reúnem, que não precisa nem ter nome. E Jesus não disse que a sua igreja tinha nome quando falou que ela seria fundada sobre ele. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no seu próprio templo. Nós somos a igreja. Amém? Deus não habita em templos bonitos, de mármore, suntuosos, cadeiras. Deus habita em templos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cheio do Espírito Santo de Deus. E esta graça revela a soberania de Deus acima na sua existência plena. Por isso, ninguém cancela esta graça, ninguém revoga. O que ela revela é sustentado para você avançar. Por isso a sua alma é conservada quando você crer nesta graça. Perdição é coisa que não tem sentido nenhum, porque esta graça não faz você avançar para a perdição, mas para a salvação eterna, indissolúvel e verdadeira. Confira esta graça para abundarmos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 em diante, falando da soberania de Deus, na sua expressão eterna, exata e plena, o único Deus soberano. Hebreus 11,6 diz, Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem a fé revelada por esta graça, é impossível agradar a Deus. A alma deteriora, o homem no seu natural recua. Porque esta fé revelada por esta graça é a palavra da soberania de Deus, indissolúvel, vale para sempre. Não é a palavra da primeira casa, onde foi temporária. Esta graça é a revelação eterna, indissolúvel. Entendendo Hebreus 11,6, sem fé, revelada por esta graça, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Esta graça é a única palavra que revela a soberania de Deus, a existência de Deus na sua soberania plena. É a existência de Deus na sua soberania plena. Por isso, sem fé, revelada por esta graça, já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, Romanos 10, 17, e na frente nós vamos ler, ninguém agrada a Deus. Não há galardão sem esta graça, porque revelam Deus sem sentido, mal,
vingador de filhos, não um Deus que é por nós e ninguém pode ser contra nós. Sem fé, revelado por esta graça, por isso nela abundeis, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe na sua revelação plena, na sua soberania plena, um Deus único, absoluto e todo-poderoso, extraordinário. E que Ele é galardoador todos os dias de tudo que revela por esta graça, de tudo que revela por esta graça, de tudo que revela por esta graça, daqueles que o buscam. Continuo conferindo esta graça para abundarmos, agora falando sobre a soberania de Deus, acima de todos. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. A soberania de Deus, extraordinária, acima de tudo e de todos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? E termina no versículo 36, revelando, falando de um Deus soberano, tudo é dele, não existe nada que seja dos homens, tudo é dele, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória, eternamente. Amém! Glória a Deus! Esta graça revela a soberania de Deus, acima de tudo e de todos. Tem domínio sobre tudo. A sua sabedoria, poder, acima de tudo. Por isso, nesta graça abundez, para conhecer a Deus na sua essência. Ninguém conhece a Deus sem esta graça, mas esta graça, ela revela a Deus na sua essência. Nós conhecemos a Deus por esta graça. Amém? Na sua essência. Que o Espírito de Deus, ele vasculha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e revela gratuitamente aqueles que receberam o Espírito de Deus para entender esta graça, pela qual falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria do homem, mas com palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, comparando coisas espirituais com espirituais. Então, ninguém explica a Deus sem esta graça. A lei não explica a Deus sem esta graça. O legalista não explica a Deus sem esta graça. Nenhum governo, nenhum teólogo, nenhum sábio natural explica a Deus sem esta graça. Mas por esta graça, nós temos o conhecimento de Deus. Crescemos no conhecimento de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o único Deus soberano. Esta graça, a revelação dela explica a Deus, na sua essência. Por isso, nesta graça, abundez. Eleitos de Deus, quanto mais abundar, aumentar, ser pesado, transbordar, multiplicar em referência a esta graça, mais agradamos a Deus como homens de Deus no que se refere ao natural, a alma do justo. Pois a verdadeira fé pelo qual agrada a Deus não vem por nenhuma outra palavra das Escrituras. A verdadeira fé não, mas por esta graça, para ser ouvida. Amém? Para ser ouvida. Digo, que está sendo ouvido desta graça, abundemos. Que está sendo ouvido desta graça, abundemos.
Você está ouvindo a graça de Deus? Abunde nela. Digo, em nenhum lugar das Escrituras encontramos uma revelação da soberania de Deus com tanta plenitude de fé, só nesta graça, dada por revelação de Jesus Cristo ao apóstolo Paulo. Por isso, a fé que agrada a Deus vem por subir montes. Enganação. Palavra dos homens. Vem por jejuar. Enganação, palavra dos homens. Vem por fazer sacrifício. Enganação, palavra dos homens. A fé que agrada a Deus vem pelo ouvir. Põe a mão no seu ouvido aí. Você tem ouvido para ouvir? O que o Senhor está falando? A única igreja, nós, igreja viva, pedras vivas. A fé que agrada a Deus vem pelo ouvir. Esta graça, a palavra de Cristo, pela qual é imutável. Confira, para abundarmos nesta graça, em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Logo, a fé é pela mão do pastor, pelo óleo ungido, pelo copo com água, pelo lenço, por subir monte, carregar uma cruz nas costas, subir escada de joelhos, fazer sacrifício de jejum, vigílias e mais vigílias, correntes e mais correntes. Não. Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E qual é a palavra de Cristo? A revelação que Paulo recebeu, como está em Gálatas. Ele diz que eu recebi e vos ensino, não recebi de homem nenhum, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. A palavra de Cristo é esta graça, revelada a Paulo. É ela que produz a verdadeira fé. Não produz engano, falsa fé, a fé mentirosa, que não edifica ninguém, não aperfeiçoa ninguém, não deixa ninguém diferenciado. Mas a mesma coisa, sim, ouvir esta graça. Não de forma gloriosa aperfeiçoa o homem. Não deixa a alma desse homem gloriosa. Só esta graça que conserva a alma, no que diz respeito ao natural do homem. Diga aos eleitos de Deus, para agradar a Deus em tudo, como homens de Deus, no que se refere, no que diz respeito ao natural, à alma, andando de maneira digna do Senhor Deus Todo-Poderoso, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, porque esta graça explica a Deus, por isso crescemos no conhecimento de Deus, para agradá-lo pela fé, só cheio, abundante desta graça, pela qual revela pleno conhecimento de toda a vontade de Deus, para todos os homens, na sabedoria e conhecimento espiritual. Amém? Digo aos eleitos de Deus, só esta graça revelada por Jesus Cristo, da plena qualidade diferenciada, a sabedoria e o entendimento espiritual e natural de todos os homens de Deus. Por isto, nesta graça, abundeis. Confiram, para abundarmos nesta graça, em Colossenses 1,9. Colossenses 1,9 diz, a revelação do Espírito de Cristo. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir para que sejais cheios
do pleno conhecimento da sua vontade. Então, o apóstolo Paulo, desde o dia que eu ouvi falar dos irmãos da igreja, corpo da igreja de Tessalonicenses, ele orou para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da sua vontade, fossem cheios desta graça. Esta graça é o pleno conhecimento da vontade de Deus. Esta graça é o pleno, total conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para que possais, porque sem essa graça não podemos, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Por isso, nesta graça abundeis. Porque como homem espiritual, natural, que refere à sua graça, crescemos em tudo. Continue conferindo, para abundarmos nesta graça em Efésios 4:1. Efésios 4:1. Palavra do Espírito de Cristo. Diz assim: rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como digno da vocação que foste chamados. Ser um eleito é uma vocação. Ser um cristão é uma vocação. Mas como andar de modo digno da vocação que fomos chamados? Como revela Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como digno da vocação que foste chamados. E nem todos foram chamados a filhos, têm essa vocação. Nem todos foram chamados à eleição, a eleito tem essa vocação. A cristãos têm essa vocação. Mas para andarmos de modo digno da vocação que fomos chamados, com toda a humildade, versículo 2, mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, porque para suportar uns aos outros em amor, só abundando nesta graça, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Só abundando nesta graça. Sem esta graça, esta revelação que acabamos de ouvir não produz nenhum efeito, não vinga, não marca, para levarmos como marca, como eleitos de Deus, a todos os lugares do mundo e sermos conhecidos como carta de Cristo, lida, conhecida por todos os homens. Continue conferindo para abundarmos nesta graça em versículo 12. 1 Tessalonicenses 2:12. Revela o Espírito de Cristo. Exorto-vos, consolando-vos, estando que andeis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Rogo-vos, exorto-vos, consolando-vos, estando que andeis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino de glória. Então, todos nós somos chamados para o seu reino de glória, não de pessimismo, fracasso, derrotas, mas para o seu reino de glória. Essa é a nossa vida. E para andar de modo digno de Deus, o apóstolo exorta, consolando-nos, estando. E como? Nós fomos chamados, não pela lei, não para sacrifício, mas para o seu reino de glória. Você foi chamado para o seu reino de glória. Como andar de modo digno de Deus? Como? Abundando nesta graça. Abundando nesta graça, porque ela é a plenitude da palavra, da glória de Deus, da sabedoria de Deus, da profundidade de Deus, das riquezas insondáveis de Cristo. Eleito de Deus, esta graça revelada pelo Evangelho dado por Jesus Cristo ao apóstolo Paulo
é o fundamento, a sã doutrina, a doutrina santa, sadia, sem doenças, revelada como herança, para que o homem de Deus, no que se refere à sua alma, o seu natural, possa agradar a Deus, andar como filho da luz, em toda bondade, justiça, verdade, digo, provando em todos os dias da sua vida o que é agradável ao Senhor Deus e Pai, em Cristo Jesus. Digo, só nesta graça, o Evangelho revelado por Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Por isto, nesta graça dada ao apóstolo Paulo, abundeis. Confira esta graça para abundarmos em Efésios 5:8. Pois outrora não somos mais, isso é coisa do passado. Hoje somos novas criaturas, sem o pecado da velha criatura. O pecado é da velha criatura, não da nova. Efésios 5:8 diz assim: pois outrora éramos trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, esse é o fruto da luz, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Esta é a revelação de Efésios, capítulo 5, versículo 8, 9 e 10, abundando nesta graça, ela marca nossas vidas, ela produz vida por fé diferenciada, resultado extraordinário, para que o homem de Deus no seu natural, no que se refere à sua graça, agrade a Deus e não caminhe para a perdição, a sua alma fique conservada. Continue conferindo nesta graça, para abundarmos em Hebreus 13:20. Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos, Jesus agora é ressuscitado, Deus absoluto. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, ele é o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, aliança para sempre, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Abundando nesta graça, o Senhor consegue nos aperfeiçoar em todo bem, para cumprir a sua vontade. Sim, Ele consegue nos aperfeiçoar em todo bem, seu Espírito de Deus consegue nos aperfeiçoar em todo bem para cumprir a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Ou seja, em quem seja a glória para todo sempre. Amém. Por isso, nesta graça abundeis. Digo aos eleitos de Deus, nesta graça abundeis, para que o homem de Deus, no que se refere à sua alma, seu natural, não recue e agrade a Deus em toda boa obra. Amém? Não recue e agrade a Deus em toda boa obra. Sem esta graça, o homem de Deus, no que se refere ao seu natural, que trabalha, o que come, o que vende, o que passeia, faz as coisas naturais, ele recua, porque a sua alma deteriora, ele recua para a perdição. Agora, com esta graça, não, ele avança para a salvação, porque esta graça conserva a alma, não deixa que ela envelheça, deteriore. Por isso, nesta graça abundeis. Amém? Nesta graça abundeis. Quero orar agora no Espírito desta graça, para você, eleito de Deus, que está
recebendo esta mensagem em vários lugares do Brasil, do Rio de Janeiro, do estado do Espírito Santo, da Paraíba, todo o Brasil, em todo o mundo. Ele está sendo despertado, iluminado, está caindo as escamas da lei dos seus olhos, para você ser diferenciado, não mais medroso, continuar sendo cauda e não cabeça, porque a igreja de Cristo, que é cumprimento dele na terra, ela foi feita para ser cabeça sobre todas as coisas. Está em Efésios, ele deu à igreja, que é o seu cumprimento, para ser cabeça sobre todas as coisas. Então a igreja que recebeu a graça, ela recebe esta graça revelada, ela recebe tanta convicção, que se não for cabeça sobre todas as coisas, continuar cauda, não é graça não. Vamos fazer uma oração, o Espírito desta graça. Em nome de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, eu declaro, no Espírito de Cristo, olhos iluminados agora, as escamas da lei caindo, os olhos deste eleito e desta eleita, os seus olhos do seu coração. Declaro, irmãos e irmãs, recebendo a revelação desta graça e seus olhos sendo iluminados agora, para abundarem nesta graça, nesta revelação suprema, que qualifica os filhos de Deus, tornando eles o bom perfume de Cristo, exalando em todos os lugares, tornando eles a única carta de Cristo como herdeiro de Deus. Eu oro que os olhos de muitos eleitos de Deus sejam iluminados agora e sejam resgatados da maldição da lei, deste mundo mal, do império das trevas, para o reino do seu Filho amado. Agora, seus olhos estão sendo iluminados para entender esta graça, esta revelação aos eleitos de Deus, serem libertos da lei e viverem a plenitude de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Sou o apóstolo Luiz Bastos, o apóstolo da graça de Deus revelada, e quero convidar você para conhecer as comunidades da fé no Brasil e fazer parte das comunidades da fé no Brasil, na única igreja eleita como corpo de Cristo e pedras vivas. A comunidade da fé no Brasil está situada em 3 estados do Brasil, e você pode conhecer e fazer parte desta igreja, da igreja eleita, não igreja feita por mão de homem, mas a igreja viva, móvel, que está em todos os lugares, como corpo de Cristo. Conheça as comunidades da fé no Brasil, comunidade da fé no Brasil, do Rio de Janeiro, município de Duque de Caxias, bairro do Pilar, Rua Boa Vista, sem número, lote 341, a 50 metros da Avenida Presidente Kennedy, atual Avenida Leonel de Moura Brizola. Você que vem pela Washington Luiz, é só passar o Atacadão e 2, 3 minutos você já está na comunidade da fé no Brasil. Você que vem por Caxias, é só passar o lote 15 e você vai estar na comunidade da fé no Brasil. Ela fica a 50 metros da antiga Avenida Presidente Kennedy, atual Avenida Leonel de Moura Brizola, Rua da Barreira. Reuniões terça-feira do Poder de Deus às 19h30, quinta-feira da Plenitude do Conhecimento às 19h30, domingo de Excelência às 9h, domingo da Palavra que ilumina os olhos do coração às 19h, com o pastor Davi de Santana Bastos. Comunidade da Fé no Brasil, do Espírito Santo, município da Serra, Porto Canoa, Novo Porto Canoa, fica no bairro de Novo Porto Canoa, Rua Mestre Valentim, 125. Reuniões terça-feira do Poder de Deus às 19h, quinta-feira da Plenitude do Conhecimento às 19h, domingo de Excelência às 9h,
Domingo da Palavra que ilumina os olhos do coração, às 19 horas. Com a pastora Franci Rodrigues e pastora Alice Brasiliense. Comunidade da Fé no Brasil, na Paraíba, município de João Pessoa, no bairro do Bessa, Avenida Presidente Nilo Peçanha, número 307, bem perto da Praça do Caju, se me falha a memória. Reuniões terça-feira do Poder de Deus, às 19h15, quinta-feira da Plenitude do Conhecimento, às 19h15, domingo de Excelência, às 9 horas, domingo da Palavra que ilumina os olhos do coração, às 19h15, com o pastor Fernando Antônio, pastora Márcia Batista. Comunidade da Fé no Brasil, da Paraíba, no município de Campina Grande, bairro Santa Rosa, Rua José Martins de Andrade, número 420. Reuniões domingo pela manhã, às 9 horas, domingo à noite, às 19h30, sexta-feira, às 19h30, com o pastor Fernando Antônio e pastora Márcia Batista. Comunidade da Fé no Brasil, Paraíba, município de Cabedelo, bairro Portal do Poço, Rua Pau Brasil, número 150. Reuniões quarta-feira, às 19h15, com o pastor Fernando Antônio e pastora Márcia Batista. Quer receber a graça de Deus em verdade? Quer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus? Quer ser liberto da lei condenatória e viver a liberdade que é em Cristo Jesus? Ser um eleito diferenciado, ser cabeça e não cauda? Conheça uma das comunidades da Fé no Brasil mais perto de você. Faça parte dela. Saia desta lei aí, miserável, dos homens. Você que ama a Cristo, mas vive debaixo de jugo. Ama Cristo, sei que ama muito, mas vive debaixo de jugo. Venha conhecer como eleito de Deus, na plenitude das revelações da graça de Deus. Amém? O apóstolo dos Bastos te convida para estar em uma das comunidades da Fé no Brasil. Declaro que vocês, eleitos de Deus, são abençoados!